ar, Jornal do Sul de Minas. Hoje, quarta-feira, dia 9 de março de 2016. Bem-vindo à TV Poços. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia conosco durante todo o dia, especialmente no Jornal do Sul de Minas. A partir de agora, você pode ligar, fazer as suas perguntas. Hoje o tema é interessante. Vamos falar a respeito de declaração de imposto de renda para pessoas físicas. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Para participar via rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe, assista as edições anteriores também que estão disponíveis por lá. O nosso entrevistado de hoje, então, é o Dr. Daniel de Oliveira. Ele é delegado da Receita Federal. Tudo bom, doutor? Tudo bem, bom dia a todos. Bem-vindo. Satisfação, grato aí pela sua presença aqui com a gente. Obrigado hoje. pelo convite. É importante esclarecer dúvidas aí dos contribuintes. Hélio Scalvi, jornalista, escritor, geólogo, também participa dessa edição colaborando com a gente. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia você de casa, ligado logo cedo. Amanhã linda, né? Em Poços de Caldas, um ventinho agradável. Tá muito bom, mas tá quente, né? Mas tá ótimo. Eu queria, Zambrano, se você me permitisse, mandar um grande abraço para a Janaína e o Renato Toledo, que casaram esse domingo agora, dia 6, em Botelhos. Parabéns a todos, né? Especialmente aos meus amigos que são pai da noiva, né? Os João Vilas Boas e a Terezinha. Parabéns a vocês. Finalmente, você lembra da campanha que nós fizemos aqui, né? Casa Renato, né? Alguns anos atrás. Então, depois de 11 anos, o Renato se decidiu e agora casou. Mas a gente fez a campanha há 11 anos atrás? Não, fizemos há uns 4 anos atrás. Metade do caminho, né? E mandar um abraço também para o Joaquim Siqueira, lá em Cabo Verde. Doutor Lamartine Figueiredo, advogado lá também em Cabo Verde. E também para o doutor Renato Maia, viu? Encontrei com o doutor Renato Maia saindo agora da academia. Disse que estava saindo correndo para assistir a gente. Um abraço, doutor. Viu, doutor Renato? Um abraço para o senhor. Vamos trazê-lo aqui em breve, né, Zambrano? O doutor Renato sempre é um grande papo. Um abraço. Sem dúvida nenhuma. Doutor Daniel, em relação ao software da Receita Federal, essa já é minha primeira pergunta, porque somente através dele as pessoas podem emitir suas declarações. E houve uma alteração. Agora já estabilizou o sistema, as pessoas podem buscar na internet, baixar, declarar e enviar de volta? Nos primeiros dias aí foi detectado um problema simples no software, já foi corrigido, né? Está com a versão agora 1.1. E as pessoas estão, assim como o ano passado, tem 3 formas de entregar a declaração, né? Uma pelos tablets, pelos celulares, baixando aí um aplicativo chamado Fazer a Declaração. A outra maneira é baixar o programa gerador da declaração no site da Receita Federal. E uma terceira alternativa para aquelas pessoas que possuem certificado digital, que é diretamente na página da Receita Federal. Ok. E as 3 estão estabilizadas agora nesse momento? As 3 estão estabilizadas, funcionando normalmente. Começamos aí dia 1º de março e vamos até 29 de abril, esse prazo aí de entrega. O senhor pode falar a respeito de índices hoje de entrega até esse momento? No começo o índice é baixo, né? Nós estamos em torno de 4% a 5% aqui na cidade de Poços de Caldas, mas acompanhando aí a média nacional. A gente sabe que, infelizmente, nas últimas 2 semanas é que realmente 20% a 30% das pessoas enviam a declaração. E nos últimos momentos, assim, 11 horas da noite, a hora que faz fila, que dá problema, inclusive... a gente costuma... Muita gente, às vezes, até perde a condição de entregar a receita exatamente por conta da dificuldade do fluxo da internet. A gente costuma reiterar que há prazo para tudo na vida, né? No caso da declaração do imposto de renda, é até o dia 29 de abril e não dia 29 de abril, né? Então a gente pede que a pessoa se prepare e vá entregando aí ao longo dessas 8 semanas que estão disponíveis. Mas eu acho que já diminuiu muito, né? Eu lembro no passado, os sites congestionavam, tudo. Eu acho que diminuiu muito. As pessoas estão percebendo que deixar para o último dia não é uma boa decisão, né? Eu não sei se diminuiu ou se a largura de banda da internet aumentou para as pessoas. Bom, pode ser, mas eu não, é o que a gente fala, né? Um pouco de planejamento sempre é bom. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Como a gente sabe, grande maioria do povo brasileiro ganha salário mínimo, ou não são aposentados que ganham pouca coisa. Então eu queria saber quando é que uma pessoa pode optar pelo desconto simplificado, fazendo no modelo simplificado, né, o imposto de renda. E outra pergunta é o seguinte: se a pessoa faz a declaração e percebe que errou em alguma informação, qual é o procedimento que ela deve ter? Tá. Bom, o desconto simplificado, vou tentar explicar mais ou menos o que é. Pela legislação, são dedutíveis algumas despesas, aí, como educação, saúde. O desconto simplificado, a Receita oferece um valor de 20% ali do rendimento tributável
em substituição a você elencar o que você teria dedutível, né? É óbvio que esse valor aí está limitado a cerca de R$16.000. Então, o próprio programa simula se é mais vantajoso para a pessoa ter um desconto simplificado ou partir para as deduções legais. Em geral, acaba sendo mais vantajoso para as pessoas que não possuem dependentes ou que possuem uma renda aí até 50, 60 mil. Nas simulações, a gente tem percebido que vale a pena o desconto simplificado. Para as pessoas que têm dependentes, que têm uma família mais numerosa, tiveram despesas médicas mais relevantes, o programa vai dar um resultado. E, geralmente, aquele que opta pelo programa integral, né, deduções, é a saída melhor do que o desconto simplificado. A sua segunda pergunta... com relação ao erro se entregar... o erro é o seguinte, até dia 29 é o prazo para entrega aí da declaração original e também das retificadoras. Então, a gente orienta, a pessoa entrega nessa semana, semana seguinte, vai fazer uma revisão, encontra um recibo, alguma coisa que estava na gaveta que não fez, entrega a declaração retificadora. O prazo é o mesmo para se entregar. Após o prazo de entrega, aí nós vamos gerar uma multa, nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Então, assim, mas é sempre possível entregar a declaração retificadora até que a Receita Federal notifique a pessoa. A partir do momento que ela foi notificada, aí a gente faz um bloqueio aí dessa retificação. Pois é, doutor, mas a declaração deve ser entregue até o dia 29 de abril. Mas se por um acaso passar esse período e a pessoa observar uma hipótese dessa que o senhor exemplificou, após o dia 29 de abril, a pessoa pode mandar uma retificadora? Pode mandar após o dia 29, assim, a gente recomenda que entregue a original até o dia 29 de abril. Isso é o mais importante. É o mais importante, que aí ela não está sujeita a multas imediatas por omissão da entrega, né? A partir desse período, abre-se um prazo para ela retificar a declaração. O prazo é até ela ser intimada. Se ela for intimada para prestar algum esclarecimento, aí ela perde a espontaneidade para retificar. Quanto tempo mais ou menos esse prazo? Desculpa, só para... exatamente isso. Então... Esse prazo a gente costuma colocar até o final do ano, porque assim, as declarações que vão ser entregues esse ano, que por um acaso incidam em malha, elas não serão intimadas esse ano. Esse ano a gente trabalha com o que a gente chama de autorregularização. A gente começa a informar para o contribuinte quais são os parâmetros, o que ele incidiu, para tentar levar ele a retificar e ele mesmo sair da malha. Não é um objetivo da Receita que ele fique retido. Então, nesse primeiro ano, a retificação ainda há uma espontaneidade. A partir do ano seguinte, a gente começa a fazer intimações. Essa espontaneidade, se vencido o prazo e a pessoa, como disse o Zambrano, perceber que cometeu algum deslize da sua declaração, ela vai fazer uma retificadora, mas ela vai pagar já uma multa ou não? Porque eu me lembro que é o seguinte, se você, a multa é menor se você fizer a declaração e a Receita, se for a Receita que detectar, parece que é maior, alguma coisa nesse sentido. Quando ela retifica a declaração ainda no prazo de espontaneidade, né, para aumentar o imposto devido, ela não está sujeita a multas de ofício. A partir do momento que a Receita intima ela, que ela perde essa espontaneidade, ela pode estar sujeita aí a multas de ofício de até 75% do valor do tributo devido. E se ela fizer espontaneamente? Se ela fizer espontânea, ela não tem essa multa de ofício, que seria agora, 75% de acréscimo. Aí, né? 75% a mais. Agora, se a pessoa conseguir com a retificadora reduzir o imposto devido, não tem problema. Ela paga a multa ou não? Não tem problema. Também, se ela dentro da espontaneidade. Verificar que por um acaso informou um rendimento acima... Isso aconteceu comigo, a fonte pagadora confirmar que o rendimento era inferior, ela corrigir, reduzir o valor do imposto, não tem problema. Se ela não incidir em nenhum parâmetro de malha, não há nenhum problema. Porque eu tenho 2 filhos, eu deduzi custos escolares de um e esqueci do outro. Né? E na realidade, quando eu fui fazer a retificadora, acabou deduzindo um pouco mais, abaixou o valor do imposto. Isso é possível também. É possível perfeitamente entregar para majorar o imposto ou para reduzir o imposto. Doutor, em relação a essas obtenções de recibos, exatamente como eu falei, de educação, de médico, principalmente de médico, né, que é uma questão bem, é um foco bem delimitado da Receita Federal, eu acredito que até tenha havido uma diminuição da utilização desse dispositivo, porque as pessoas estão sabendo que se realmente inventarem algo adicional, estão sujeitas a entrar em malha e incidir, inclusive, em crime, né? Quando obtém recibo falsificado, alguma coisa assim. No caso específico das despesas médicas, né, não há um limite para se declarar despesas médicas. Isso não quer dizer que o céu é o limite, né? Então a Receita Federal trabalha aí com alguns parâmetros, baseado naquela família, naquele conjunto de dependências, no rendimento,
para ver se a pessoa, por um acaso, está apresentando um volume de despesas maior do que seria o padrão daquela pessoa. Então, ela é intimada a apresentar a documentação para que seja verificado. E a gente trabalha aí também com uma tentativa de redução de fraudes, que esse ano alguns profissionais liberais estão aí obrigados a informar o CPF daquele que ele prestou serviço. Então, no caso de médicos, dentistas, advogados, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, eles devem informar na própria declaração o CPF daquela pessoa que ele prestou serviço. Para que haja a possibilidade do cruzamento. Para que a gente faça um cruzamento, evite algumas pessoas de cair na malha e reduzam as fraudes. Mas ainda é um índice elevado de tentativas de Olha, ainda temos um índice elevado, isso vem caindo ao longo dos anos, mas ainda há algumas fraudes que são detectadas. No caso de planos de saúde, doutor, eu queria saber o seguinte, os planos de saúde corporativos, as empresas, a maior parte delas tem os seus planos próprios, né? São associados a algum tipo de plano de saúde. Como é que deve ser declarado isso? A pessoa, além da contribuição mensal que o empregado tem, ele ainda ele pode deduzir as consultas que ele paga? Como é que faz? Porque nem sempre a consulta é totalmente. Você tem uma parcela de participação, a pessoa tem uma parcela de participação no custo da consulta, né? Sim. Como é que é feita como é que é feita a declaração disso? No caso do plano de saúde, a dedução é todo o valor que ele desembolsou pelo aquele plano de saúde, né? A contribuição dele. Então, na sua pergunta, alguns planos exigem uma contribuição numa consulta médica, 30%, certo, num procedimento cirúrgico. Esse valor que é despendido, ele faz jus à restituição também. Além do valor mensal. Além do valor que ele paga pelo plano, ele teve uma outra despesa, sim, uma mas o valor que ele paga para o plano, ele pode deduzir. O valor que ele paga para ele, para os dependentes dele, ele pode deduzir. E além dos outros custos que ele tiver, com consulta particular ou com contribuição junto ao plano, né? Um marido, uma família, uma configuração de uma família, um homem, uma mulher, 2 filhos. O homem trabalha, tem o seu rendimento, a mulher trabalha, tem o seu rendimento e gera esse plano de saúde para o marido e para os seus dependentes. Esse plano de saúde da mulher pode ser deduzido na declaração do marido, por exemplo? Isso aí é um motivo, é um bom detalhe. Muitas pessoas acabam caindo em malha por esse detalhe. O homem trabalha e a esposa também. Se ele optou por incluí-la na declaração dele como dependente, como ela sendo dependente, ele deve trazer os rendimentos dela. Trazendo os rendimentos, ele pode trazer todas as despesas, no caso do plano de saúde. No caso, se eles fazem declarações separadas, o marido faz a dele, a esposa dele, mesmo que ele pague o plano de saúde dela, ela que faz jus na declaração dela a dedução do imposto. A despesa é dela, sim, mesmo paga por ele. Só é dedutível quando você inclui a pessoa como sua dependente. Então você pode pagar a sua, de seus filhos e da sua esposa, mas se ela faz em separado, é ela que deve deduzir essa despesa. Entendi. A gente vai fazer um breve intervalo. Rapidamente a gente volta. Aproveite essa oportunidade e faça uma pergunta aqui para o delegado da Receita Federal, doutor Daniel. Nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Para participar via rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Intervalo é rapidinho e voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto.
Construir ou reformar com economia é aqui, na Carneiro Casa e Construção. Pisos Lume a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, apenas R$ 29,99 o metro. Roçadeira gasolina Somar 750 watts por R$ 749. Assento sanitário Primafer Comfort, só R$ 16,99. Persiana Primafer de 1,20 m por R$ 1,60, apenas R$ 79,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcar. Carneiro Casa e Construção. Tá difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viaje Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra 3 e leva 4 pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre 3 e leve 4. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, Rua Caetano Petterli 224, subindo ao lado do VN Autosserviço. Telefone 3715-7275. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar 1468, 3712-6693. Sempre assim, porque a Estamos Receita de volta com o cobra... Jornal do Sul de Minas. Espera aí que a gente fez uma pergunta um pouco antecipada. Durante o intervalo a gente continua exercitando o conteúdo aqui, né? Então hoje estamos recebendo aqui no Jornal do Sul de Minas o doutor Daniel Oliveira. Ele é delegado, de Oliveira ou da Oliveira? Oliveira direto. Doutor Daniel Oliveira, delegado da Receita Federal aqui em Poços de Caldas. Então, no intervalo achei interessante uma pergunta, até que o Ed fez, que é em relação a esse mínimo que a pessoa é obrigada a declarar. A partir de um determinado volume de recebimento em reais que a pessoa obtém durante o ano, ela torna-se obrigada a fazer a declaração. Caso contrário, caso não atinja esse número, a pessoa não precisa fazer, que é R$ 28.123, é isso? Isso. E se a pessoa recebe 28 mil no ano? Ela não precisa nem declarar. Rendimentos tributáveis aí, né, R$ 28.123, é uma obrigatoriedade de entrega de declaração. Aquela pessoa que teve um rendimento inferior a esse, ele não é obrigado a declarar. Só que a gente recomenda observar que podem ser que pessoas que ao longo do ano iam atingir esse limite, por algum infortúnio, se desligou do trabalho, e houveram retenções em fonte, né, imposto de renda recolhido em nome dessa pessoa. Então a gente recomenda que ela declare, porque ela poderá fazer jus a alguma eventual restituição. Doutor, a mesma pessoa que, porventura, não tenha atingido o valor mínimo para apresentar a declaração, mas que, porventura, tenha vendido um imóvel, por exemplo, e tenha, com isso, oferido ganhos, ela é obrigada a declarar? No caso de imóveis, né, um dos parâmetros para entrega é aquela pessoa que tinha, em 31 de dezembro do ano passado, R$300 mil em valor de imóveis, né? Se ela obteve ganho de capital na alienação, mesmo no imóvel de valor inferior, ela também é um parâmetro de obrigatoriedade de entrega. Então, assim, a gente trabalha aí com 7 principais parâmetros, né? O 28.123 rendimentos tributáveis, aquele que teve bens imóveis acima de R$300 mil, aquele que teve esse ganho de capital aí na venda de imóveis ou de ações, aquele que passou a condição de residente no país e aquele que mexe com atividade rural, que aí teve rendimentos acima de R$140 mil ou pretenda compensar prejuízos. Esses são os principais casos. E aqueles que têm rendimentos isentos e não tributáveis aí acima de R$40 mil. São os 7 principais casos de obrigatoriedade de entrega. Agora, doutor, uma pessoa que é autônoma, a pessoa presta um serviço autônomo, aí ela tem um alvará de trabalho obtido pela prefeitura, tira notas pela prefeitura, por exemplo, notas avulsas, né, para poder fazer o seu trabalho, o seu rendimento. No final do ano, a pessoa passou aí desse limite mínimo de 28 mil, chegou a 30 e poucos mil reais. Como é feita a declaração dessa pessoa? Ela tem que guardar as notas e
declarar aquele recebimento? Como é que funciona? Exato, ela tem que guardar aí todos os recibos que ela emitiu, notas fiscais, e levar isso à declaração, né, para que seja informado todos os rendimentos que ela obteve. No caso dos autônomos, guardar também as despesas auferidas aí nesse custo desse trabalho prestado, porque uma das despesas dedutíveis é o livro caixa, que a gente chama. Então, sim, são despesas que ele teve para prestar esse serviço. Então, é importante que ele guarde o que ele teve de rendimento e as despesas que ele teve com esse serviço, no caso dos autônomos. Combustível, por exemplo, é dedutível nisso daí? Combustível porque é o seguinte, eu vejo, desculpe interrompê-lo, mas a gente já paga uma carga altíssima de imposto no valor do combustível, né? Todos os brasileiros pagam. E aí há uma questão da bitributação embutida nisso daí, que não é avaliada no primeiro plano pela Receita Federal e muito menos por quem paga, né? Muitas vezes as pessoas vão e pagam. Então, aquele que é mais ligado nesses procedimentos, ele pode reunir notas fiscais de abastecimento para poder A Receita reduzir? Federal, nesse caso, ela não trabalha, com esse caso de bitributação, com aquilo que incidiu ICMS, ISS, Sim. pode ser que seja uma despesa dedutível. O combustível por si só não é dedutível. Entretanto, é o seguinte, esse combustível foi utilizado para prestação de serviço, ele faz parte daquela despesa para prestar aquele serviço, então ele pode se enquadrar O vendedor, despesa- viajante. um vendedor, um viajante, né, um prestador de serviço autônomo que tem alguns deslocamentos, isso tem que ser comprovado, vinculado ao serviço que ele presta. Então, assim, eu costumo receber muitas perguntas, um exemplo, prótese de silicone. Prótese é dedutível ou não? Eu costumo dizer, depende. Se a mulher foi ao médico só para colocar essa prótese, não é dedutível. para efeito estético, por exemplo. Efeito estético. Agora, se essa cirurgia plástica foi para uma recomposição, ela teve um câncer, sofreu algum acidente, então foi para recuperar a integridade física, a legislação permite essa dedução, Olha que interessante. desde que esteja na conta do hospital, né? Então, o direito, ele E onde, traz doutor, na declaração existem essas opções? as opções, a gente costuma chamar atenção, além da declaração, a gente tem lá no site, até trouxe aqui se puder filmar, é um perguntão, que é basicamente tem um arquivo lá de perguntas e respostas. É um FAQ. Um FAQ que a gente disponibiliza lá, são 704 perguntas, a gente tenta abranger aí 80% dos casos, mas mesmo com mais 700 perguntas, podem gerar algumas dúvidas, né, vocês estão fazendo aqui. Então, lá tem um detalhamento, alguns principais casos, então a gente sugere sempre que a pessoa entre lá, olhe, veja o seu caso, vê se não enquadra em alguma situação que está descrita ali, né? O senhor falou em documentos, muita gente aí faz a e acha que está resolvido o problema, né? Por quanto tempo essa documentação tem que ser guardada para estar disponível para ser apresentada para a Receita? Esse é um ponto muito importante, Boa né? pergunta. A declaração deve ser guardada por 5 anos, né? Que é o prazo legal que a Receita tem de análise dessa declaração. E mais ainda, essa declaração entregue hoje, você vai precisar do recibo de entrega dela o ano que vem. É verdade. Então, o principal prazo de um ano aí, um dos documentos principais para se iniciar o processo de entrega é informar o número da entrega do ano anterior. Então, a gente sugere que guarde a documentação, não rasgue. O senhor sabe que eu sou da geração em quando o imposto de renda era conhecido pelo seu famoso leão. Então, eu tinha guardado até o mês passado as declarações minhas, desde que comecei a trabalhar em 76. Puxa. Então, a minha esposa já estava pedindo, pelo amor de Deus, que a Receita não ia mais me procurar pela declaração de 76. Aí eu fiquei convencido e me desfiz. Mas a gente tinha medo do leão, viu, doutor? Mas esse nível de refinamento na armazenagem de documentos é só com Hélio Scalvi, né? Nós, pobres mortais, não fazemos igual. Isso é medo, eu disse. Era a época do leão, a gente tinha que ficar esperto, senão o leão comia. Agora eles tiraram o leão de cena, mas acho que eles estão mordendo mais do que o leão da época da década de 70, 80, viu? Acho que de 2010 para trás, acho que não há mais uma Não há mais necessidade, pelo menos para agora o leão, tudo né? Para o digitalizado fisco. também, a gente pode guardar os CDs, Guardar enfim, o CD, né? Fica mais PDF, fácil. O hoje em próprio dia- ReceitaNet, ele mantém arquivados os números de recibos anteriores, Mantém né? arquivado. A gente sugere até que a pessoa, se puder, digitalize, porque Manter quando dentro a do pessoa ela é intimada e quer apresentar algum documento, uma intimação, ela pode fazer isso pelo site. A gente disponibiliza lá um link, lá, um e-defesa para a pessoa Sim. enviar a documentação. Então a gente sugere que sempre tenha. Quem pode ser considerado dependente na declaração de imposto de renda, doutor? Boa Ou pergunta. a união estável dá esse direito, o enteado, enfim? A gente tem aí os parâmetros de cônjuge,
aquele que tem um filho, um casal que tem um filho e viva junto, a união estável aí acima de 5 anos, filhos menores aí até 21 anos, ou que estejam na faculdade, curso superior até 24 anos, e aqueles que a pessoa possui a guarda, que tem uma incapacidade. E também é possível enquadrar como dependente pais, avós e bisavós, desde que a pessoa seja dependente financeiramente, né, e prove que esse dependente tem um rendimento aí inferior a 21 mil reais, né, pode ser enquadrado também como dependente. Esses são os principais casos. Neto não entra na... Neto também pode entrar, aquele avô que tem uma guarda judicial, tem uma decisão... em casos extremos, assim, né? Em casos extremos pode enquadrar também. Ele queria, né? Lá tá lá João Pedro e Maria Eduarda, poderiam me auxiliar, mas infelizmente já não tenho mais dependente nenhum, a não ser minha esposa, né? Então, a gente sente na hora, viu, da declaração, a dificuldade que é não ter dependentes, por incrível que pareça, viu? A gente sabe, aproveitando o gancho aí, que muitos avós, né, acabam gerindo financeiramente os netos, mas assim, no caso de separação conjugal, a gente não basta o acordo amigável, né? A gente pede sempre trazer aquele acordo homologado judicialmente ou feito em cartório, e aí a gente verifica quem realmente é aquele que sustenta aí o neto, o filho. Não é meu caso, viu? O Roger lá, meu genro, tá cumprindo direitinho lá. Bem, né? Tá com os dependentes dele. Tá bom. Eu quero fazer um breve intervalo novamente e convidar você para participar. Eu estou conectado aqui. O nosso telefone é o 3721-6955 para você ligar, participar, fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida sobre declaração de imposto de renda pessoa física. O prazo é até 29 de abril e até dia 29 de abril e não dia 29 de abril. Então, aproveite essa oportunidade. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Tá difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viaje Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra 3 e leva 4 pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre 3 e leve 4. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, Rua Caetano Petterli 224, subindo ao lado do VN Autosserviço. Telefone 3715-7275. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante
o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo nesta manhã, à noite tem as reapresentações, após o Telefatos, após a meia-noite também. E eu fiz uma pergunta aqui para o doutor, é a seguinte, esse ano é um ano político e começamos de um modo diferenciado, mudou o sistema de financiamento de campanhas políticas. Agora quem faz as doações são pessoas físicas, além obviamente dos fundos partidários, os recursos próprios, vamos dizer assim, dos partidos que são designados a esse tipo de função de cumprimento, que é a elaboração de peças publicitárias para campanhas políticas, por exemplo. Então, as pessoas físicas agora vão fazer a doação. Há algum tipo de preparo, algum tipo de respaldo que a pessoa deve adquirir para poder fazer essa doação antes ou fazer esse ano, vamos dizer, de julho até outubro no máximo, talvez possa ser feito, às vésperas das eleições, e ano que vem, sim, está devidamente respaldado, com toda a documentação, para fazer a sua declaração. Esse ano não cai esse problema na declaração. Né? A gente sugere aí da mesma forma, né, que guarde os rendimentos, as despesas, a doação para o partido político, ela também se sujeita a alguns limites, a impostos e controlados pelo TSE. Então, a gente sugere que a pessoa que faça doação para o partido político, que guarde aquela documentação, e que o ano que vem, na hora que for prestar a declaração, informe essa doação da maneira como foi feita e observe aí os limites legais. A gente chama atenção também para uma outra forma de doação que pode ser feita no preenchimento da própria declaração, que é a doação para fundos de amparo à criança e adolescente. Sim. Isso aí poucas pessoas se atentam, mas é possível destinar cerca de 3% do imposto devido diretamente para crianças e adolescentes, né? Porque o imposto, ele não é vinculado a nenhuma prestação direta do Estado, mas esse montante pode ser específico para esse fundo e há um ícone na declaração que permite fazer esse cálculo. E tem também a lei do mecenato que permite, né, produções artísticas e culturais receberem doações de pessoas físicas. Isso, aí dentro de limites semelhantes. Lei Rouanet tem alguns limites, então assim, esses critérios de doação são bastante tranquilos na declaração e há campos específicos para que sejam informadas essas doações. Já existem esses campos no próprio formulário? No próprio formulário. Doutor Daniel, o país atravessa um momento terrível na economia, né? E o desemprego em massa aí tem assustado os brasileiros. Como é que o cidadão que é demitido e recebe as suas verbas rescisórias deve declarar isso? E outra coisa, como é que se declara também quando ele ganha uma ação na justiça contra a empresa? Essa sua pergunta é muito importante, né? Aquele que recebeu algum rendimento aí via ação trabalhista ou alguma ação rescisória, ele deve levar esse rendimento à declaração. Mesmo que o imposto de renda já tenha sido retido aí no recebimento pelo tribunal, ele deve levar porque é um acompanhamento aí do patrimônio versus o que ele teve de rendimento, né? E para aquelas pessoas aí que sofreram alguma demissão, algum problema aí o ano passado, a gente sugere também que verifique, pode ser que a pessoa teve algum imposto retido em nome dela, não atingiu os R$28 mil, mas poderá fazer jus aí a alguma restituição. Perfeito. Isso é importante, né, essa questão da restituição. Agora, essa pessoa que recebeu já era deduzido na fonte, já tinha retenção na fonte, e aí, posteriormente, auferiu aí um ganho adicional, mesmo que não tenha sido por demissão, alguma outra forma. Essa pessoa, ela tem direito à restituição? Ou dependendo do cálculo que for? Isso, o direito à restituição é baseado no cálculo, né? Como então, é que funciona o direito à restituição? Aproveite, o direito à restituição, basicamente, a pessoa teve um volume de rendimentos e algumas despesas que são passíveis de dedução. Quer dizer, que a gente fala que não incidirá imposto de renda sobre essa base de rendimentos dele. Então, a partir do momento que houve um recolhimento adicional ao que a pessoa deveria cumprir a obrigação legal, a Receita restitui, devolve. Então, vamos supor, ao longo do ano ela recebeu R$100 mil,
teve imposto retido em nome dela de R$20 mil, mas quando foi apresentada, viu que o direito dela era de recolher apenas 15 mil. Então ela fará jus à restituição desses 5 mil. O próprio programa faz esse cálculo, seja pelo desconto simplificado, ou seja pelas deduções legais. No caso de despesas, só para que o telespectador fique informado, né? Despesa com dependentes, qual é o valor, limite, e despesa com educação? A despesa com dependentes tem um valor lá limitado a 2.150. A despesa com educação está em R$3.300. A despesa médica não tem limite. Outra despesa que pode ser deduzida é a contribuição patronal aí paga pelas empregadas domésticas, limitada a uma pessoa e a R$1.180. Despesas com plano de previdência complementar, no caso das pessoas que têm PGBL, e aquelas pessoas que pagam pensão alimentícia também podem ter aí. E as empregadas domésticas, a partir de agora, o patrão já pode deduzir também ele tem que ter o número dela, do volume, né? Tem que ter o número NIT dela, né, e anotar aí o que ele pagou de contribuição, a parte patronal, né? Certo. E essa parte, o próprio patrão, vamos dizer assim, já paga, já recolhe para a Receita. Ele já recolhe, né, aí na forma do rendimento de INSS, né? Ele já recolhe mensalmente, Ele já recolhe mensalmente, agora está a líquida, saiu de 12% para 8%, ele já recolhe mensalmente, então esse 8% que ele paga é passível aí de dedução. Normalmente esse já é um exercício praticado pelos contabilistas, né? A pessoa quando vai botar no contador, a pessoa já faz esse tipo de trabalho. Já pergunta se tinha algum empregado doméstico, alguma coisa para fazer anotar essa dedução. Só uma dúvida aqui, o que eu acho interessante, que eu estou pensando aqui agora, a Receita tem um acompanhamento do número de autuações que ela faz nos últimos 10 anos, por exemplo, de um ano para o outro, se cresceu, se diminuiu, vamos dizer assim, a bula que os contribuintes fazem junto à Receita? A Receita faz uma série de acompanhamentos aí, né? Não só da aumento ou redução de atuações, por tributo, por contribuinte, se aquela autuação foi mantida aí no órgão de julgamento. Certo. Então tem uma série de estatísticas para ver onde que é melhor efetivo de atuar, né? E atua mesmo, né? Agora está difícil fugir, viu? Antigamente, quando era à mão, era mais fácil. Agora, tudo digitalizado, né, doutor? Ficou muito mais difícil. Doutor, agora é o seguinte, chegou uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque dá para conectar exatamente nessa configuração atual, nessa nossa situação. Antigamente, as pessoas guardavam dinheiro em casa, né? Tinham o hábito de guardar dinheiro em casa. Hoje em dia, com a instabilidade econômica, parece que tem gente que voltou a fazer, está com medo de deixar dinheiro em banco, está com medo de fazer algum tipo de investimento. Então, as pessoas guardam dinheiro em casa e tem algum limite para poder ter esse valor, esse volume em casa, por exemplo? Como é que faz uma pessoa que tem um volume de dinheiro guardado num cofre em casa para declarar isso aí? A pessoa que tem dinheiro em espécie, né, no colchão, no cofre, ele deve informar a Receita esse volume desse dinheiro que ele tem guardado. De onde veio? Né? A Receita faz esse cruzamento aí do rendimento que ele tem versus a evolução patrimonial dele. Então é importante que ele declare, seja acima de R$140 no banco ou em casa, ele deve informar esse dinheiro. Tendo sido fruto de um trabalho ou de doação de algum parente, ele deve informar. Tem gente que guardou durante tanto tempo que a moeda trocou, né? E ficou com o dinheiro guardado. Tem alguns casos desses. E tem doações também feitas por amigos, né? Que muitas vezes você ganha, né? Por exemplo, abre o apartamento, faz uma reforma. Essas tem que ser declarado também, viu? Estamos sabendo, né? Será que declararam? Tem que declarar. Sítio, pedalinho, um monte de coisa. Bom, eu quero então agradecer aqui o Dr. Daniel Oliveira pela presença, pela participação nesta edição. Desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades. Grato. As pessoas que tenham algum tipo de dúvida, além dessa questão dessa disponibilidade do site da Receita Federal e informar, eu peço que o senhor fale inclusive o site da Receita, tem algum telefone que a pessoa possa ligar? Muitas vezes a gente sabe de pessoas que têm dificuldade para lidar com o computador, alguma coisa assim. Algum número que a pessoa possa ligar e tirar suas dúvidas? Olha, a gente sugere que a pessoa vá ao site, né? Tem perguntas e respostas. Lá tem um número de Fale Conosco. Nós aqui em Poços de Caldas estamos ali na Rua São Paulo, no centro da cidade, né? No 467. Nosso atendimento ali é de 1 às 5. A gente trabalha agora com um agendamento de senhas, limitado, né? Mas está tudo disponível no site, o que a gente vai atender. E para as pessoas físicas,
Das 13 horas às 14 horas, a gente ainda distribui um adicional de senhas presenciais para que as pessoas possam resolver seus problemas aí junto à Receita Federal. Mas tem que chegar até às 14, né? Chegar até às 14 para pegar uma senha para ser atendida ali naquele dia, mas a gente sugere que a pessoa entre no site e agende. Ela pode ser atendida qualquer dia, qualquer hora, basta se agendar, né? Qual é o site? É o www.receita.fazenda.gov.br. Receita.fazenda.gov.br. Grato, viu, doutor, pela Grato presença. a vocês, hein? obrigado pelo convite, estamos à disposição. É muito importante a presença assim, das autoridades que podem elucidar as dúvidas das pessoas. Grato você também, Hélio, tudo de bom, felicidades. Eu que agradeço. Doutor é de Uberlândia, né? Estava feliz até domingo quando o Boa acabou com a ascensão meteórica do ressuscitar, Uberlândia. Tá certo, Hélio, grato aí pela Eu que disponibilidade, obrigado, um pelo abraço auxílio. a todos. Tá bom, eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo Café. estaremos de volta. Um abraço e Tem até café? lá. Tchau, tchau. Não tem, Não peraí. tem, desculpa. Fica quietinho. Desculpa, Tchau. desculpa.